Só isso mesmo, né? Eu estava olhando os vídeos lá da professora Luciana, olhei todos os dois vídeos. Ela colocou um vídeo falando sobre a história do direito empresarial e outro vídeo falando sobre os princípios do direito empresarial. Sobre as características. E olhei o vídeo. O vídeo serve para a nossa matéria. Quem não viu, assista, porque vai precisar dele para fazer o trabalho, tá certo? Mas basicamente, o vídeo, quando ela fala a respeito das características históricas do direito empresarial, nós vamos pensar da seguinte maneira: ela traz as 3 fases da evolução do direito empresarial. Eu quero que a gente comece aí fazendo um breve apanhado para eu poder acabar de introduzir aí realmente o direito da empresa já dentro do Código Civil. Olha só, pessoal, a gente tem que entender que nós vivemos vocês estão vivendo em um momento onde tem um Código Civil que é relativamente novo, já um Código Civil que já está ficando rapazinho já. É um Código Civil de 2002. Antes de 2002, nós tínhamos uma legislação de 1850 que regulava o direito comercial. Era literalmente o Código Comercial de 1850. É uma legislação muito antiga. É por isso que quem nasceu antes de 1990 vai acostumar a chamar o dono do mercadinho da esquina, o dono da padaria de comerciante. Porque é um costume que se trouxe das próprias relações de comércio advindas do Código Comercial. E nós temos que pensar o seguinte: a principal característica da primeira fase do direito comercial, a primeira característica da primeira fase do direito comercial foi o surgimento da noção de regulação das relações mercantis. Foi o surgimento da noção de regulação das relações mercantis. Por que isso? Nós tínhamos na época, que a professora Luciana até aborda bem a expressão dos burgos, e fala a respeito das corporações de ofício. As corporações de ofício nada mais são do que um conglomerado de burgos que faziam negócio entre eles. Na época o negócio chamava mercantilismo. Não sei se estudaram isso na história. Chamava mercantilismo. Então o que acontecia? O direito na época, por ser uma relação estritamente privada, não tinha regulamentação específica para as relações mercantis. E como que regulava as relações mercantis na época? Pelo uso e costume de cada corporação de ofício. O uso e costume de cada corporação de ofício é quem regulava as relações de comércio. Regulava a forma de pagamento de determinado produto, regulava a forma de transporte de determinado produto. Era por costume que se fazia isso. Não tinha nenhum regramento. Tanto é que uma outra importância dessa primeira fase que nós vamos ter aí foi o surgimento dos títulos de crédito, que nós usamos até hoje. O primeiro título de crédito que você tem noção chama-se letra de câmbio. Que a ideia da letra de câmbio surgiu dessa época. Por que surgiu nessa época? Olha, eles precisavam transportar mercadoria para outros lugares. Precisavam levar dinheiro, começou a ter muita assalto. O que o espertão pegou e fez? Olha, vamos criar um documento de reconhecimento geral valendo como forma de pagamento, onde eu passo a ordem para alguém e pagar a pessoa que apresentar esse documento em mãos. Então, por isso já nasceu aí essa conceituação, melhor dizendo, do título de crédito, letra de câmbio, e que posteriormente foi regulado em vários países, uma regulação mais recente, onde foram criados aí outras espécies de título de crédito. Então, a principal característica mesmo que eu quero que vocês anotem aí foi a ideia mesmo da necessidade de regulação do direito comercial.
A segunda fase, ela é marcada pela conceituação dos atos de comércio. Conceituação dos atos de comércio. Por que conceituação de atos de comércio? Na primeira fase do direito comercial, você tinha pessoas pertencentes a apenas aquelas classes que poderiam fazer atos de comércio. Por exemplo, somente os quintos períodos poderiam fazer atos de comércio. O pessoal do sexto, quarto período não poderia. Por mais que também eles transportassem mercadorias, por mais também que eles fizessem relações de contrato de seguro, não eram caracterizados como mercantes, não eram caracterizados como comerciantes. A razão disso foi evoluir a ideia de que precisava de uma regulamentação para definir exatamente o que caracteriza uma pessoa como comerciante ou como uma pessoa que pratica uma relação mercantil. Por isso surgiu aí a teoria dos atos de comércio. E lá em 1808, você vê também que é bem antigo, muita gente não era nem nascido nessa época. Em 1808, a França fez o Código Comercial francês, onde foi a primeira codificação a disciplinar os atos do comércio. O que aconteceu com isso? França, 1808, primeira codificação a definir os atos de comércio pelo Código Comercial francês, que é também chamado de Código Napoleônico. O que aconteceu com isso aí, pessoal? Quando a França fez isso, ela tirou das corporações de ofício o monopólio de uma jurisdição informal da definição do que eram atos de comércio e da regulamentação de eventuais litígios. Quando a França fez isso, ela trouxe para o Estado, primeiro, a competência legislativa para o direito comercial e depois a jurisdição enquanto poder para resolver as relações de litígio. E o que é atos de comércio, afinal de contas? O que é atos de comércio? Olha só. Tiveram duas grandes teorias que explicavam atos de comércio falando o seguinte. Tiveram dois grandes juristas que falavam assim. Primeiro, um chamado Thaler, T-H-A-L-L-E-R, Thaler. Também é chamada teoria de Thaler. Falava assim, olha, comerciante é somente aquele que faz circulação de bens. Comerciante é só quem faz circulação de bens. Essa é uma das teorias que se tinha. Isso é uma teoria estrangeira. Depois veio a teoria de um rapaz chamado Alfredo Rocco. Teoria de Alfredo Rocco. Rocco se escreve R-O-C-C-O, Alfredo Rocco. E ele foi mais limitador ainda. Ele falava assim, olha, comerciante é somente aquele que pratica atos de troca ou intermédio de mercadorias. Comerciante somente seria aquela pessoa, literalmente um vendedor de uma loja. Comerciante não poderia ser quem fabricasse, não poderia ser quem manufaturasse. Tinha que ser aquela pessoa que intermediava entre o fabricante e o destinatário final, que seriam os compradores. Beleza, pessoal? Podemos continuar? Sim, mas a segunda fase, então, ela tinha essas teorias, mas a intenção da segunda fase era tentar
Definir o que era o comércio. Então, Isso. A missão da segunda fase foi definir o que são atos de comércio. basicamente. E definiu onde? Lá no Código Comercial francês. Bom, o Brasil, como bom copiador que é, ele não podia ficar de fora, né? Aí lá em 1850, entrou em vigor o Código Comercial brasileiro, que trazia, lá no Código Comercial brasileiro, de 1850, que é que vocês trazem bem isso aí, a respeito dos atos de comércio. Por que trazia os atos de comércio de 1850? Porque o código nosso é uma cópia do Código francês, e nós já estávamos na era internacional dos atos de comércio. Só que o Código Comercial também falava assim, olha, comerciante é todo mundo que pratica atos de comércio. Beleza? Jóia? Aí deixava a critério dos juristas entenderem o que era ato de comércio. Para isso, para regulamentar, para especificar bem o que era ato de comércio, foi editado também em 1850 o Regulamento 737. Regulamento 737. Regulamento 737 de 1850. Esse sim veio e regulamentou e taxou quais são os atos de comércio, o que é um ato de comércio. Lá no artigo 19 desse regulamento estava escrito quais são os atos considerados como ato de comércio. Para vocês terem uma ideia, como é um código revogado, então a gente não tem esse artigo de cabeça. O artigo 19 ele falava o seguinte, olha, presta atenção, não precisa nem anotar agora. Considerava-se comerciante quem comprava, vendia ou trocava móveis ou semoventes. Semoventes é gado, galinha, sogra. Operações de câmbio, operações de banco e operações de corretagem. Era comerciante também, empresas de fábrica, de depósito e transporte de mercadorias. E também de espetáculos públicos, olha só. Era comerciante quem fazia operações marítimas, era comerciante quem fazia armação e expedição de navios. Tem alguma coisa a ver com o que a gente conhece por quem pratica atos de comércio hoje? Pouquíssimas coisas. Onde você vai imaginar que quem faz operações marítimas é comerciante, é empresário? E outras legislações também antigas disciplinavam a respeito dos atos de comércio. Você pode colocar aí também o decreto 2044 de 1908. De 2044 de 1908. Pouca gente também era nascida nessa época. 2044, 1908. Você vê que é bem velhinho também. 2044, 1908. Uma outra. Eu vou chegar na parte de divulgação do Código Comercial e do regulamento também, tá? Daqui a pouquinho vamos falar disso. Tem outra legislação também que definia atos de comércio também, que é a Lei 6.404 de 76, que é a Lei da Sociedade Anônima. 6.404/76, Lei da Sociedade Anônima. Lei 6.404/76. Pessoal, se eu falar muito rápido, fala assim, olha, espera. Isso na segunda fase ainda. Tá não? Consegui copiar? Tá anotando aí? Então tá beleza. Está no artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei. Fala sobre os atos de comércio. Já é uma lei de 76, já é uma lei nova, né? Pode.
Todo mundo copiou a segunda fase? Podemos passar para a terceira, que é a que nós estamos hoje. Terceira fase do direito comercial. Terceira fase do direito comercial. O decreto é 2044/1908. Esse decreto vai falar a respeito dos tipos de crédito de nota promissória letra de câmbio. 2044/1908. Que é um decreto que fala sobre títulos de crédito. Ele não é um decreto nem que fala sobre regulamentação típica do direito comercial. Ele fala sobre o direito comercial, fala que título de crédito só existe dentro do direito comercial. A relação cambiária só tem o direito empresarial hoje, ou no direito comercial antigamente, tido como comercial. Então vamos lá, terceira geração. Olha só, pessoal, terceira geração, nós já vamos ter aí um pensamento mais moderno. Em 1942, a Itália fez o seu Código Civil novo. Ela pegou e editou lá o Código Civil dela. Falou, não estou fazendo nada mesmo, não estou pegando ninguém. Vou pegar e vou pegar e fazer um Código Civil, não fazer nada, fazer um código. Fez. O que ela fez com a parte comercial? Teve um cara chamado Aschini. Eu esqueci qual o primeiro nome dele. Teve um jurista italiano chamado Aschini que falou o seguinte: olha, as relações mercantis são mais do que esse rol taxativo que nós estamos acostumados como comerciantes. A ideia de mercância, ela já se transpôs a ponto de pensar o seguinte: olha, tem muita gente que tem uma atividade econômica com atualidade, mas não é abraçado pelo Código Comercial, não é abraçado pelas relações comerciais. É tutelado pelas relações de direito civil comum. Então, Aschini começou a desenvolver a primeira noção do que é a teoria da empresa, que nós temos hoje. Hoje, o nosso direito brasileiro adotou a teoria da empresa, que é adotado hoje como o que há de mais moderno para se dizer a respeito de empresa. Por quê? Essa teoria da empresa, ela alargou todos os atos que se consideram como atos de relação mercantil. Tanto é que a conceituação básica dela fala o seguinte: olha, a relação comercial ou a relação mercantil, ela tem alguns lados. Tanto é que as críticas falam assim: olha, essa teoria da empresa, ela é uma teoria poliédrica. Fala o seguinte: olha, eu tenho um elemento subjetivo dentro dessa teoria. Esse elemento subjetivo é quem? Uma pessoa, física ou jurídica, que vai desenvolver isso. Eu tenho um elemento funcional, que é uma organização. Organização de meios de produzir alguma coisa ou circular alguma coisa. Eu tenho um elemento objetivo. Esse elemento objetivo meu vai ser, literalmente, o lucro. Então, com base nessas situações, ele foi alargando os critérios da conceituação do que é o direito de empresa. Então, quero que vocês anotem da seguinte forma: coloca assim, a teoria da empresa surgiu com base
na análise de 4 elementos. Surgiu com base na análise de 4 elementos. 2 pontos, letra A. Quatro elementos. 2 pontos, letra A. Elemento subjetivo. Elemento subjetivo. 2 pontos. 2 pontos. A atividade mercantil é desenvolvida por uma pessoa física ou pessoa jurídica. Letra B. Elemento objetivo. Elemento objetivo. A atividade mercantil é desenvolvida por um estabelecimento que reúne bens, aí coloca um parênteses aí, que reúne bens, entre parênteses, corpóreos ou incorpóreos, fecha parênteses, com o objetivo de gerar lucro. Com o objetivo de gerar lucro. Letra C. Elemento funcional. Elemento funcional. Coloca da seguinte maneira. Há uma reunião de fatores de produção, desenvolvidos dentro de uma atividade específica. Por fim, letra D. Elemento corporativo. Dois pontos. Reúne o empresário, mais, sinalzinho de adição aí, mais auxiliares, que a gente vai ver um pouco mais para frente quem pode ser esses auxiliares. Tá certo? Então, a empresa ela é olhada por esse perfil aí. Tá certo, pessoal? Copiado direitinho? Alguma pergunta então?
Para quem não percebeu, nós entramos já na matéria que já está mesmo dentro do Código Civil, já uma matéria posterior aos vídeos da professora Luciane. Ele tem que fixar bem isso na cabeça de vocês, essa noção do que é empresa, porque eu não quero que vocês confundam o estabelecimento físico ou virtual com a figura ou pessoa física daquele que exerce a atividade representada ali. Porque daqui a pouco eu vou falar o conceito de atividade empresária e nós vamos prestar atenção no seguinte: uma coisa é o empresário, outra coisa é a empresa enquanto atividade. Uma coisa é o empresário, outra coisa é a empresa enquanto atividade. O que gera o lucro? É a pessoa ou a atividade que ela desenvolve? É a atividade que ela desenvolve. A pessoa só está ali para representar legalmente a vontade daquela atividade que ele está desenvolvendo. E, infelizmente, quando a gente adentrar mesmo dentro do Código Civil, o 966, nós vamos ver que, por um pouquinho, uma beiradinha, o legislador foi um pouco infeliz, porque ele, ao invés de conceituar o que é atividade empresária, ele conceituou que é um empresário. Mas não tem problema não. A gente conserta a pequena bagunça que ele fez. Posso continuar? Já escreveu pelo menos uma página aí? Sim. Tá, então tá bom. Eu vou assim, vou vendo pelo tanto que a gente vai escrever. Então eu quero que vocês pensem o seguinte: hoje no Brasil nós adotamos o direito de empresa. A teoria da empresa foi o que o Código Civil de 2002 adotou. Então vamos esquecer os atos de comércio, ficaram para lá, e hoje a gente só trabalha e só estuda o direito da empresa, essa nova concepção do que é uma relação mercantil. Tá certo? Tanto é, quando eu fiz faculdade, eu não sou muito velho não, eu formei em 2007. Eu estudei nos livros, ainda era escrito direito comercial. Vocês vão encontrar às vezes livros na biblioteca escrito direito comercial, edição 2014, por exemplo. Está errado? Não, porque o conteúdo é sobre direito de empresa. Mas alguns doutrinadores ainda mais clássicos têm um nome de direito comercial, apenas como um mero capricho do costume. Somente isso. Não vai trazer prejuízo de conteúdo nenhum, chamar de empresarial ou comercial. Nas provas hoje, que a gente tem prova de concurso, OAB, e as doutrinas mais modernas, claro que vão trazer o nome de direito empresarial, que eles se adequaram ao novo Código Civil. Porque se a gente... Quem está com o radimento aí? Quem trouxe o radimento? Quem trouxe pode abrir já. Pelo menos o meu tem, um artigo chamado artigo 966. De repente, de vocês pode faltar, não sei não. Pode, tudo é possível. Artigo 966 vai estar inaugurando aí um título novo dentro do Código Civil, chamado do direito da empresa. Então, por isso que os doutrinadores estão se adequando a chamar sobre direito da empresa. Se vocês olharem aí, se viram a prova, alguma coisa, direito comercial, marca como direito de empresa, não fica com essas coisas na cabeça, tá certo? O Código Civil regula o direito da empresa do artigo 966 a 1195. Dentro do Código Civil está de 966 a 1195. Só está aí dentro na pancada de legislação extravagante que vai tratar sobre direito de empresa. E claro, todo mundo tem que saber. Tem que saber. De cor. Escreve onde precisar, no teto, coloca de fundo de tela do celular.
senha do Wi-Fi. Então nós temos aí a lei do Código Civil para tratar sobre direito de empresa. Eu tenho a Lei Complementar 123 de 2006, Lei Complementar 126 de 2003, ou de 2006, falei agora em 2006, ela vai trazer a microempresa e empresas de pequeno porte, essa lei complementar. Nós vamos passar por ela também. Nós vamos ter a Lei 6.404 de 76. Qual o nome da lei? Lei 123/2003. Lei complementar, tá? 2006, desculpa. Lei complementar 123 de 2006. Ela vai trabalhar a microempresa e empresa de pequeno porte. Anotado? Nós temos uma outra lei, que essa eu também já falei, mas ela foi adaptada para a nossa realidade. A Lei 6.404, 6.404/76. 6.404/76. Essa lei trata sobre as sociedades anônimas. Aí, pode vir alguém e falar assim, professor, você falou agora há pouco, na segunda fase de evolução do direito comercial, ainda chamado comercial, que a Lei 6.404 falava a respeito dos atos de comércio. E agora, quem tinha me dito? Aí agora eu falo para vocês, meu querido, agora ela trata a respeito do direito de empresa. Ela vira e fala o seguinte, olha, são empresárias as sociedades anônimas. Ponto. E simples as cooperativas. Fala desse jeito, está lá no. Está bem no começo, só dando o capítulo do artigo 2º. Então ela já trouxe falando que toda sociedade anônima é empresária, independente do ramo que ela trabalha. Daqui a pouco eu vou falar uma exceção bem bacana para vocês, que cai nas provas, quase bem sabe, para a nota de rodapé. Tá certo? E outra lei também vai trazer a respeito da sociedade empresária, ou melhor dizendo, da atividade empresária. Quero que vocês anotem aí. Lei 11.101, Lei 11.101 de 2005. 11.101 de 2005. 11.101 de 2005. Essa lei trata sobre a recuperação de falências, a nova lei de recuperação de falências. Recuperação judicial, extrajudicial e falência. Anotaram aí? Então, a colega está até desesperada, não vamos você para o caralho, eu vou dar conta. Vai sim, certo? Empresário é super fácil. Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu devia ter feito medicina. E aí minha mãe mandou eu estudar, não quis estudar, o que agora? Não, mas se precisar, eu paro, estudo, tá bom? Não se espera não. Tá desesperadinho. Não desespera. Você quem faz direito estuda, não? Estudo, é que eu sempre faço essa brincadeira assim, só para dar graça mesmo. Só para fazer graça. Alguma pergunta por enquanto? Nenhuma pergunta? Está indo tudo bem? Bom, então vamos entrar agora num detalhe um pouquinho. Vou precisar de vocês bastante atenção. Bastante atenção mesmo. Certo? Nós vamos aí conceituar o que é empresa. Primeiro, fala assim, conceito da empresa. Conceito da empresa.
conceito da empresa. Pode falar. Vai ser colocado no YouTube e o Jean, que é do suporte técnico nosso aqui também, eu falei com ele para a gente poder disponibilizar o pendrive também, você trazer um pendrive e pegar essa aula também. Então, assim, tudo quanto é forma que a gente puder disponibilizar as aulas, essa de hoje, amanhã, uma outra, porventura, precisar, vai ser feito. Eu não sei se já foi falado, se foi, você faz o pessoal, mas a sua metodologia de prova, porque a gente já está bem próximo à prova, como será? Prova, eu vou marcar posteriormente. Nós não vamos fazer prova regular para a faculdade, tá? Então, não, a próxima sexta-feira seria a prova, não? Vai ser aula. Tá bom? Não precisa preocupar com prova agora, não. Vamos estudar com tranquilidade, que vai dar tudo certo. Tá bom? A gente tem Não é nenhuma preocupação. Não, mas a gente preocupa mesmo, né? A gente preocupa, tem um calendário a cumprir, mas a prova foi marcada depois. Vamos ter aulas primeiro, para ter conteúdo para a gente fazer prova. Prova boa é que ela tem conteúdo. Pode fazer. Mas outra pergunta, sobre esse conteúdo que você está ministrando agora, a gente teve o início desse com anunciantes, parte da sua explicação foi vista com elas. Essa metodologia vai ser totalmente modificada ou a gente vai seguir os parâmetros que nos deu no início da explicação? Olha, eu tive acesso somente aos vídeos dela do YouTube. Sobre os trabalhos, outra pergunta. Não, acabou de complementar, eu vou falar dos trabalhos também. Eu só tive acesso aos vídeos dela do YouTube. Tanto é que a parte histórica, eu fiz só apanhado bem rápido, para eu chegar agora no direito de empresa, para eu entrar dentro do Código Civil. Eu não falei sobre fontes de direito empresarial nem princípios, que são os dois que estavam lá. Eu não sei o que ela deu em sala. Teve uma sala de aula, parece que ela deu uma ou duas aulas. Eu não vi. Mas, de toda forma, eu vou começar agora, que vocês pegam o meu jeito de aula, para a gente, quem já viu reforça, quem não viu vai aprender. Os trabalhos, eu vou valorar todos, vou aproveitar todos. Quem não fez, pode fazer, passando semana que vem na outra me traz. Tá bom? Gente, o que eu puder fazer, de verdade, o que o professor Neto puder fazer para ajudar vocês alunos, eu faço. Se eu pudesse fazer a prova para vocês. De verdade, pode falar. Só um momento, pessoal, vamos escutar a dúvida da colega aqui. Como que tem curso na EB, tem uma turma mais avançada a respeito dos trabalhos. Ela passou 3 trabalhos na turma B e na turma A ela passou só 2. Aí a turma A tem que pegar o segundo e terceiro trabalho. Quem não, são 3 trabalhos que ela passou. Quem me entregou os 3 trabalhos está com a pontuação. Eu tenho a figura, você chama chefe. Pode, se não tiver acesso, vocês me falam, que eu vou me achar, faço a Fernanda aqui, deixa lá, tá bom? Tá, vamos deixar, a partir de amanhã já deixa lá? Tá. O último, né? Outra coisa, os trabalhos, pelo que eu entendi, olha só, eu quero deixar bem claro também aqui para vocês, que o que me passaram foi o seguinte, os trabalhos que ela colocou para vocês responderem, foi que ela deu um texto, parece sala de aula, em vídeo de sala de aula, e os vídeos estão no YouTube. É isso que eu tenho acesso. Então, eu acho que o trabalho é para ser feito em cima dos vídeos. Mas a educação dele que eu fui É possível, eu vi lá, é possível sim. Tá certo? Eu vi os trabalhos e vi os vídeos. Então, os vídeos estão perfeitos. Essa profissão histórica foi aula. Fontes foi aula. Aí características e princípios Foi trabalho. Não, Tá. e trabalho teve desde até características das princípios. Tá bom. Tá certo, pessoal? Mas se tiverem mais dúvidas, a gente vai respondendo. O que eu quero que vocês se preocupem é que o que a gente precisar fazer, nós vamos fazer. Tá certo? Tá bom? Vamos continuar agora, porque daqui a pouco vai ter intervalo. O pessoal já está tudo aí, morto querendo tomar uma. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Eu não posso. Eu esqueci de falar para vocês.
Não vem com latinha de Coca-Cola lá dentro da sala de aula, que eu sei que não é Coca-Cola. Não vem com essa. Não vem com essa latinha de Coca-Cola dentro da sala de aula. Eu já tenho ideia mais ou menos do que é. Eu fui aluno também, não tá, pessoal? É só para descontrair a coisa. Só para descontrair. Vamos lá. Coloca aí. Conceito da empresa. Vocês já colocaram aí, mas conceito da empresa. Conceito da empresa. Pessoal, nós temos que entender que empresa, primeiro, que a empresa, ela é uma atividade. Ela é uma atividade. Ela é uma atividade. E essa atividade vai gerar o quê? Uma atividade vai gerar lucro. Nós não vamos ter empresa enquanto atividade sem objetivo de lucro. Então, a empresa é uma atividade que tem como objetivo gerar lucro. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Por que empresa, eu quero que vocês entendam como atividade? Para não confundir esse estabelecimento físico que nós estamos aqui dentro, ou qualquer outro, como aquilo ser empresa. O estabelecimento, ele faz parte da atividade empresária, como uma função, meio para atingir o fim. Mas aquele estabelecimento, ele é chamado de estabelecimento comercial, estabelecimento empresarial. Nós vamos ver mais para frente também, tá certo? Então, a atividade empresa é uma atividade que gera lucro. Quem desenvolve essa atividade é chamado de empresário. Quem desenvolve a atividade empresária é chamado de empresário. Quem desenvolve a atividade empresária é chamado de empresário. E quem pode ser empresário? Só um minuto. Quem desenvolve a atividade empresária é empresário, que pode ser tanto pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E esse empresário, ele vai reunir nessa atividade empresária 4 coisinhas. O conceito nós vamos falar daqui a pouco, eu só estou construindo ele com vocês primeiro. E o empresário, ele vai reunir na atividade empresária 4 fatores de produção que a doutrina chama. Fábio chama de fatores de produção. O empresário reúne 4 fatores de produção. 4 fatores de produção. Primeiro, capital. Primeiro, é o capital. 2, mão de obra. 2, mão de obra. 3, insumos. 3, insumos. E 4, tecnologia. 4, tecnologia. Essa tecnologia aí, nós precisamos entender o que ela quer dizer. Tecnologia não quer dizer a informatização ou algo tipo. Tecnologia vem de quê? Tecnologia vem de quê? Qual que é a origem da palavra? Técnica. O que significa técnica? Saber fazer alguma coisa. Então, a tecnologia que está escrito ali, você pode escrever entre parênteses assim, para ficar bem claro na cabeça, não confundir. Para não falar assim, nossa, o que é essa tecnologia? Que o computador é
é o teletransporte e tal. Não, tecnologia coloca em parênteses. É o conhecimento técnico, de como desenvolver, o produto, é o conhecimento técnico de como desenvolver o produto ou a circulação de bens ou serviços. Fecha parênteses. Anotaram isso aí? Vocês já notaram aí que o empresário pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Não colocou isso. Então, beleza. Eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês o seguinte, para tirar qualquer chagas da cabeça de vocês. Coloca assim: empresário é diferente de empresa. Empresário é diferente de empresa. Bom, por quê? Empresa é a atividade desenvolvida para ter lucro, e essa atividade ela é desenvolvida pelo empresário. Então, quando nós temos aí, por exemplo, quase todo mundo aqui de Goiânia, mas quem é de Goiânia vai, vou pegar um exemplo maior. O Walmart, por exemplo, que é uma grande rede de varejo. Quem é o empresário no Walmart? O dono ou a pessoa jurídica chamada Walmart? A pessoa jurídica chamada Walmart. Tá certo? Quem é o dono? O dono, eu nem sei o nome do dono do Walmart. Com certeza são várias pessoas, vários acionistas, até que é uma sociedade anônima. Ele só vai representar a atividade empresária. Quando fala assim, fulano é empresário, é porque aquele fulano desenvolve uma atividade fica como empresário. Tá? Dono do bar, uma boate, tudo aí são empresários. Alguma dúvida? A colega está doida aí para receber o conceito do que é atividade empresária. Então, eu quero que vocês coloquem aí o conceito. Coloca assim, conceito, 2 pontos. Conceito, 2 pontos. Artigo 966 do Código Civil. Artigo 966 do Código Civil. Artigo 966 do Código Civil. O conceito de empresa, ele está nesse artigo. E nós vamos ver com detalhes no segundo horário. No segundo horário, nós vamos ver. Por que eu coloquei o conceito do artigo 966? Não há uma definição legal do que é empresa. Igual eu falei no começo da aula. Erroneamente, o legislador colocou como conceito da empresa o conceito do que é empresário. Mas, na verdade, ele fala assim: empresário é toda aquela pessoa que exerce atividade econômica organizada para circulação de bens, ou produtos, serviços ou bens ou serviços. Eu tinha que falar o seguinte: olha, a empresa será uma atividade para a circulação de bens ou serviços desenvolvida por uma pessoa chamada empresário.
Então, o conceito ao reverso. Mas a gente vai ver com mais calma. Tá bom? Já está bem na hora do intervalo, o pessoal já está bem inquieto aí, para a gente poder. Pessoal, já são 8h30, nós vamos voltar. Por favor, 9 horas está começando. Tá bom?